Paz e bem. É uma grande alegria estar aqui hoje falando sobre um tema de estudo da casa. O dia de hoje nós vamos tratar ainda sobre a obra O Céu e o Inferno. Beth, meu amor. E nós vamos falar sobre esse tema, a doutrina das penas eternas, né? Como nós sempre repetimos aqui aos sábados, cada sábado a palestra vai ter um tema ligado aos estudos que acontecem durante a semana. Então, os estudos dessa semana foi em torno da obra O Céu e o Inferno. Nós estamos também diante do mês de setembro, todos sabem, né? É um mês que se trabalha a questão da preservação da vida. É o Setembro Amarelo, onde nós buscamos auxiliar a todas as pessoas, a toda a sociedade, através dos conceitos que fazem com que a gente perceba o quanto a vida vale a pena. Então, a nossa palestra hoje, a nossa fala, ela vai buscar fazer uma interligação também com a temática acerca do autocídio, do suicídio, né? Algumas pessoas acreditam que aqueles que cometeram o suicídio, cometeram o autocídio, em determinadas religiões consideram que aquela pessoa não precisa de preces porque ela ali já cometeu uma falha grave, né? Que é essa pena eterna. Mas a gente vai hoje tentar facilitar essa compreensão, tentar desmistificar muita coisa que existe e tentar também fazer com que os nossos olhos se volte para essa temática de uma maneira mais assemelhada do que Deus olha em relação às nossas falhas, às nossas faltas. Tudo bem? Então a gente vai para um segundo slide aqui, onde a gente vai falar um pouquinho como e onde surgiu essa ideia da doutrina das penas eternas. Antes de dar prosseguimento à palestra em si, eu gostaria de fazer essa palestra, essa fala, em homenagem a duas pessoas que foram voluntárias da casa e que desencarnaram. Uma delas é a Ana Cristina, ela é voluntária do grupo de visitas. Então, quando foi na pandemia da Covid-19, ela desencarnou através do Covid, né, da Covid. E ontem foi o aniversário dela. Se ela estivesse aqui conosco, nós teríamos nos reunido, né? Cadê a Neide? Né, Neide? Se ontem ela encarnada estivesse, nós teríamos nos reunido na pastelaria do Etinho, né? Tinha comido um pastel em homenagem ao aniversário dela. A Ana Cristina, companheira muito valorosa, eu costumo dizer que ela era muito mais amiga minha do que eu era amiga dela. Sempre que eu ia fazer alguma preleção, uma palestra em alguma casa espírita, ela morava aqui na região da Iparana. E ela sempre se deslocava para ir assistir minha palestra. Então, aquele gesto dela, que era algo que ela fazia de bom coração, para mim tocava profundamente. Porque ela se deslocava dessa distância para ir para a aldeota, para me ver falar, né? Então, isso era uma coisa que era a forma como ela me presenteava, a amizade dela me presenteava dessa maneira. Sempre que eu vi o rostinho dela ali, muitas vezes, diante de rostinhos desconhecidos, tinha um rostinho dela que me dava um pouco mais de centro para que eu pudesse fazer as minhas falas. E também uma outra voluntária da nossa casa, que hoje completam 2 meses que ela retornou à pátria espiritual, que é a nossa querida Tetê, né? Alguns de vocês devem tê-la conhecido. Ela ficava na recepção, era uma senhorinha maravilhosa, que dizia que amava todo mundo. Ela sempre estava de unhas vermelhas, de batom vermelho e super animada para receber todo mundo. E a Tetê nos deixou, né, há 2 meses atrás. Então, essa nossa fala de hoje vai em homenagem a essas duas amigas muito especiais. Hoje o João Paulo disse que quando estava vindo para cá, sentiu uma emoção muito grande, assim, uma certa ansiedade. Eu disse, olha, quem sabe a gente não vai receber aí uma cartinha da TT, né? Quem sabe? Se for uma grande alegria que a gente vai ter notícias da nossa amiga querida, que a gente amava tanto e ela gostava tanto de dizer que ela amava a gente, né? Então, gente, vamos lá. Então, como e onde surgiu essa ideia, né, para a humanidade dessas penas eternas? Sendo que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós ouvimos falar sobre os castigos, sobre um Deus que pune, um Deus que é um juiz, que sempre está ali com os olhos fixados na nossa vida individual,
para que nós sejamos punidos por algum deslize, alguma falha que a gente venha a ter cometido em algum momento da vida. Todos nós, em algum momento, já ouvimos falar, né? Mas aqui, a doutrina das penas eternas surgiu das ideias primitivas que conceberam a existência de um Criador irritável e mal-humorado, um Deus irado e vingativo a quem o homem atribuiu características puramente humanas. A gente vai perceber que a nossa humanidade, nós como humanos, atravessamos várias fases da história. E o homem, aquele homem meramente primitivo, ele tinha muitas dificuldades de impor leis. Então, quando eles se referiam às divindades, para eles era mais fácil atribuir essas leis, esse ordenamento a um ser que era invisível, a deuses ou a um Deus, que olhava cada um de nós de forma individual e ali ele julgava e sentenciava aquela pessoa. Essa crença, ela remonta muito antes do cristianismo, como a gente vai poder ver um pouquinho no próximo slide, né? Mas aqui ele fala exatamente de um Criador irritável e mal-humorado, um Deus irado e vingativo. Esse Deus, ele era concebido a partir de uma ideia antropomórfica, ou seja, eu olhava para a minha humanidade e daí eu abstraía o conceito que eu tinha de Deus. Porque nós nos iramos, nós julgamos, nós fazemos acepção de pessoas. Então, a imagem, ao invés de nós sermos a imagem e semelhança de Deus, nós fazíamos o contrário. Nós compreendíamos Deus a partir da nossa imagem. Por isso que se tinha um Deus irado e irritável, né? E que era também vingativo. Então aí a gente vai encontrar as primeiras referências com relação ao julgamento, às punições. E aí nós vamos encontrar no século VII a.C., né? Tá um pouquinho invertido aí, mas eu vou manter nessa sequência. Na Odisseia, que é um poema que foi escrito por Homero, nós vamos encontrar referências a uma espécie de inferno, tá? E essa jornada que é feita na Odisseia, até hoje se utiliza desse termo para dizer assim, uma jornada muito longa é uma Odisseia, né? Então, em Homero, nós vamos encontrar essa jornada muito longa do personagem, em que ele atravessa várias situações e várias etapas para poder voltar para a sua cidade, fazer as conquistas que eram necessárias. E aí, numa dessas passagens, ele se refere a um espaço de punição, onde aqueles seres que não obedeciam às regras que eram estipuladas, estavam condenados a permanecer ali, né? Na Eneida de Virgílio, né, também é um escrito datado do século I a.C., nós também vamos encontrar essas referências, nos lembrando que existe um determinado lugar de punição eterna, muitas vezes se referindo aí, nessa época, a um lugar sombrio, onde não havia a reprodução. Então, quem estava lá estava detido e ia permanecer sem a possibilidade de se reproduzir. Era um lugar cinzento, era um lugar sem esperança. E aí, em cima dessa construção, nós vamos observando que aos poucos, paulatinamente, os posteriores, a humanidade posterior, foi só pegando aquele conceito, reelaborando e fazendo uma adaptação à realidade daquele período, né? Os registros mais antigos que a gente vai encontrar referências, e aí também tem muito a ver com a viagem ao mundo dos mortos, que é uma viagem, uma jornada que é feita por uma deusa, né? Nos registros mesopotâmicos. Isso daí, tanto a Odisseia como a Eneida de Virgílio, essas duas obras foram inspiradas nesses registros da Mesopotâmia, aonde também era muito semelhante. O ambiente que era destinado, que estava formado para aquelas pessoas que cometiam falhas na sua jornada material, eram ambientes de dor, de sofrimento, de angústia, de lamúria, de ranger de dentes, né? Como a gente vai encontrar na Bíblia. E aí a Bíblia, né? A Bíblia significa, a palavra Bíblia, né? Eu estava estudando para isso e foi uma curiosidade que até então não tinha tido, curiosidade para saber o que significava Bíblia. E Bíblia significa conjunto de escritos, né? Conjunto de textos considerados sagrados, né? Então significa isso. E na Bíblia nós vamos encontrar várias referências a esse inferno, a esse lugar destinado às pessoas equivocadas,
de uma forma mais acentuada. Tanto é que as religiões, em sua grande maioria, se baseiam nesses textos e consideram efetivamente que as penas são eternas, né? Quando Jesus vem, quando a gente vai fazer uma elaboração histórica sobre esse assunto, a gente vai lembrar que na Bíblia existem várias vertentes históricas acerca da escrita da Bíblia. Algumas pessoas dizem que Moisés escreveu a primeira parte da Bíblia na integralidade, sendo que Moisés não durou o tanto que durou, né, para estar os termos dentro daquela escrita sagrada. O que é que os historiadores hoje consideram a certeza de que foram duas pessoas que escreveram? Primeiro, porque nos primeiros escritos, Moisés vai se referir a Deus, como Yahvé. Yahvé era um termo utilizado quando a gente tinha intimidade. Quando em sociedade a gente era amigo, então se tratava como se fosse você, tu, né? Não estou dizendo que Yahvé signifique isso, estou dizendo que era um termo sem muita formalidade. Pronto, valeu a palavra. Sem muita formalidade. Mais à frente, nesses escritos iniciais da Bíblia, nós vamos encontrar o termo, para se designar Deus, a gente vai encontrar o termo Elohim. E Elohim também referindo-se a alguém que é superior a você, no sentido da criação, mas só que é um termo mais formal. E aí fica claro que Abraão não poderia ter feito essa mudança de uma escrita para outra. Então foram duas pessoas que fizeram essa escrita. Então, ao decorrer dos anos, dos séculos, a Bíblia sofreu muitas traduções de formas diferentes, e muita coisa algumas foram tiradas, outras foram acrescidas, o que não quer dizer que não seja um livro de onde a gente pode tirar ensinamentos, ver a moralidade do que está lá. Mas essa doutrina das penas eternas também está consolidada na Bíblia, né? E que se reproduz até hoje para muitas religiões. Então, quando nós temos ali aquele período de barbárie, onde nós tínhamos a lei de Talião, que foi imposta, a lei de Talião dizia o quê? Né? Que a lei de Talião é um dos códigos de lei mais antigos da humanidade. Teve também o Código de Hammurabi, que é um outro código de leis que também regia a forma de se comportar em sociedade. Mas a lei de Talião, ela diz exatamente isso. Que se alguém lhe tirasse um olho, você tinha o direito de ir lá tirar o olho da outra pessoa, né? Era olho por olho e dente por dente. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Então, aquela humanidade da época de Moisés necessitava, e da época de Abraão, necessitava de palavras muito fortes para que elas pudessem se conter, de modo a não prejudicar essa vida em sociedade. Porque quando nós vivemos em sociedade sem regras previamente estipuladas, o que acontece? Acontece uma anarquia. Cada um faz o que quer, cada um atende o próprio desejo pessoal e pouco importa o próximo, né? E para viver em sociedade não pode ser assim. A gente precisa ter esses limites. Até hoje, nossa humanidade precisa de limites. Dentro da nossa casa, nós não estabelecemos algumas regras, né? Acredito que não foi só eu que fui criada de um jeito, né? Mas a gente tem as nossas regras dentro da nossa casa. E em sociedade não é diferente. Então, depois da lei de Talião, vem uma figura generosa chamada Jesus. À medida em que chegou o momento que a humanidade tivesse condições de compreender um pouquinho a mais do que já tinha entendido até ali, chega a figura de Jesus. Eu vou pedir para passar aqui para frente, né? Então, eu coloquei essas perguntas para que a gente possa pensar, tá? Deus é inferior às suas próprias criaturas? O que vocês acham? Vocês acham que Deus é inferior? Não. Tá. Por que vocês acham que Deus não é inferior? Porque Ele é o Criador. Tá, porque Ele é o Criador. E o que mais?
todas as coisas. Tá. Deu a nossa vida. Deu a nossa vida. Vamos pensando, né? Deus é incapaz de resgatar um filho que errou? Eu estou achando que vocês acham que sim. Então, aqui houve uma parte, não, e a outra parte aqui calada. E aí, Deus é incapaz de resgatar alguém que errou? Poxa, esse não de vocês. Misericórdia, eu acho que o povo que está assistindo a gente em casa não acredita mais que vocês. Deus é resgate do seu filho. Sim. Né? Sim. Ele não deixa o seu filho perdido, ele nunca seu filho por si. E ajuda seu filho depois e voltar novamente em outra encarnação. Beleza, mas até aqui a gente não está falando em encarnação, certo? Você já está antecipando, né? Deus é menos misericordioso que um pai terreno decente que socorre o filho perdido, que pede perdão e amparo? Vocês estão mais convencidos agora, viu? Gostei de ver. Não, né? Mas até agora atrás falava de um Deus o quê? Vingativo. Mas Deus não é vingativo. Punitivo. Não é. Mas até historicamente nós estávamos, né, nesse ponto. De um Deus que julgava, de um Deus que punia, né? De um Deus que castigava. E aí a gente fez aqui essas perguntinhas para mexer com as nossas cabeças e a gente chegar a uma conclusão, tá? Vamos aí para frente um pouquinho. E aí, gente, a gente tem a parábola do filho pródigo. Quando surge essa figura que até hoje movimenta as nossas cabeças no sentido de perfeição, sendo ele o modelo e guia da humanidade, que é Jesus Cristo, Jesus chega e ele diz claramente que ele não veio destruir a lei, mas fazê-la cumprir-se, né? No Evangelho a gente encontra uma passagem onde ele diz isso. Mas ao mesmo tempo, Jesus chega e fala para os seus discípulos e para a humanidade de então, que ele nos trazia uma lei chamada lei de amor, aonde ele dizia que se alguém nos batesse a face direita, que nós oferecêssemos a esquerda, que nós deveríamos amar a todos, inclusive aos nossos inimigos, porque que mérito haveria em amarmos somente aqueles que nos amam? Então Jesus traz uma visão completamente nova, totalmente diferente, mostrando um Deus que era extremamente amoroso, que era um Deus que amava os seus filhos, era um Deus que perdoava. E o Pai Nosso que Jesus nos apresenta é exatamente a personificação de que Deus era esse e de que forma que nós deveríamos, como seus filhos, nos respeitar e nos tratarmos uns aos outros e nos apresentarmos a Ele como suas criaturas. Então a gente encontra no Pai Nosso toda uma forma que nós devemos nos dirigir a Deus, com simplicidade, com humildade e tentando nos aproximar do seu caráter de perfeição, quando ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ali Jesus nos proclama que a gente aprenda a perdoar, se nós queremos ser perdoados, não é? Ele não faz essa proposta? Que nós sejamos perdoados na medida em que a gente perdoe. Então nós vamos vendo esse homem trazendo essa lição de amor, trazendo toda essa lei de amor, e num determinado momento ele apresenta à população da época a parábola do filho pródigo. Alguém aqui já leu essa parábola? Já? Muito bem. A parábola, ela diz mais ou menos assim, Jesus falava sobre parábolas porque era mais fácil, era um método pedagógico de ele ensinar a humanidade de então, para que aquela humanidade conseguisse compreender o máximo possível, dentro das suas condições cognitivas, desse ensinamento da lei de amor. Então a parábola era uma forma didática de explicar determinados assuntos, e Jesus vai ser utilizado essa parábola em várias situações. Nesse caso da parábola do filho pródigo, ele fala que um pai tinha uma quantidade X de filhos, e ali um desses filhos pede a esse pai que antecipe, que dê a sua herança. Ele chega e exige essa herança,
porque ele quer desfrutar dos gozos terrenos, ele quer desfrutar de tudo que ele tem direito naquele momento. E aí o pai antecipa a ele essa herança. E aí o que acontece com esse filho? Ele continua morando com o pai? Ele faz o quê? Ele pega a estrada, né? Ele pega a estrada e aí vai viver tudo o que ele quer. Vive todos os gozos, todos os prazeres. Eu costumo dizer que se tem uma coisa que não aguenta abuso, é dinheiro. Vocês concordam? Sim. É, né? Porque dinheiro acaba. E quando acaba, se a pessoa vive tão somente em função dele, ela é a criatura mais pobre que pode existir e mais infeliz, né? Se ela viver só em torno daquilo. Não estou dizendo que todo mundo tem que se apegar à pobreza e à miséria, mas que a gente precisa saber dizer quem é o dono de quem, né? Se o dinheiro é nosso dono ou se nós somos o dono. Não, você é o dono da gente mesmo. Exatamente. Você material que pensa. Exatamente. Você em você e Deus. E aí esse filho pródigo chega no momento em que aquela fartura financeira acaba. Ele retorna à casa do pai de novo. Acabou o dinheiro e ele começa a lembrar da forma como o pai tratava os seus empregados. E ele se vê numa miséria tão grande, as pessoas maltratando e ele sendo jogado à margem, porque ele já não tinha nada a dar a ninguém. E ele começa a pensar, meu Deus, eu tinha um pai que era tão bom com os empregados, nunca tratou ninguém mal dessa maneira como eu estou sendo tratado. E ele começa a pensar que é melhor ele voltar para a casa do pai. E ele volta. E no caminho ele vai fazendo várias cogitações de como é que ele vai ser recebido. E o pai está lá, arando a terra, e de repente vê ao longe a figura do filho se aproximando, e o pai fica extremamente eufórico. O filho pensava que ia ser recebido de maneira ruim. E o pai, quando o vê, tamanha a saudade que ele tinha, que ele sentia daquele filho, sem notícias nenhuma, ele imediatamente se enche de felicidade, porque o filho está ali, prestes a chegar próximo dele. E o que acontece? Ele imediatamente dá ordem aos seus empregados para que pegue ali o porco mais gordo que tiver, para poder fazer uma festa, porque o seu filho está voltando para casa. E ele corre em direção ao filho, abre os braços e abraça aquele filho com uma alegria imensa. E o filho se comove profundamente. Eu não sei se vocês conseguiram fazer essa jornada mentalmente, mas eu fazendo aqui, eu estou toda arrepiada pensando. Se fosse eu no lugar desse filho pródigo, né? Ser acolhido dessa maneira. E aí, esse homem se depara diante desse pai extremamente amoroso, chora arrependido pelo que fez, e o pai diz para ele, meu filho, esquece, isso aí passou, né? O mais importante é que você está bem, você está aqui. Gente, quem de nós aqui pode em algum momento dizer que nós não fomos esse filho? Quantas vezes nós nos apartamos de Deus? Se não nessa existência e em existências anteriores. Quantas vezes nós nos aproveitamos de todos os talentos que nós recebemos dados por Deus, nos achamos às vezes super-homem, como o filósofo Nietzsche tem lá a figura do super-homem, nos achamos super-homens, achamos que Deus não existia, batemos no peito, nos colocamos como ateus, e aí a vida vem, dá suas voltas, gira em torno, e a gente chega ali de volta àquele pai, muitas vezes ao quebrado, como aquele filho pródigo chegou. E aí nós nos reconectamos com a figura do nosso Criador. Se Jesus nos traz essa parábola, é para que a gente possa compreender que Ele, Deus, que nos criou, é capaz de fazer coisas muito maiores que um pai terreno. Lembra as perguntinhas que a gente fez atrás? Então será que Deus, observando um pai terreno cheio de falhas morais como nós somos, como nós temos, com as nossas chagas que nós carregamos, será que Deus é menor em moralidade e em perdão que esse pai material falho? É? Então essas penas eternas, elas não são eternas. Elas são penas, porque nós temos um código, né, de leis que regulam a nossa vivência, mas elas não são eternas. Vamos sair da frente. E aí a gente traz mais algumas perguntinhas, né? Se Deus é infinitamente misericordioso, como se dá o perdão de Deus? Como é que vocês acham que dá?
Deus chega e diz assim, olha, a partir de agora, como você reconheceu as suas falhas morais, os seus erros, os seus equívocos, você está completamente perdoado, eu vou apagar tudo e está tudo bem? É assim? Zera a vida, como dizem os jovens. Né? Tem que reparar o erro. Alguém está falando aqui, dando uma diquinha, né? Deus simplesmente apagaria as culpas daquele que errou, esquecendo essas culpas, essas falhas? Não. Qual é a principal crítica que nós podemos fazer com base nas lições de Jesus, a doutrina das penas eternas? A gente falou aqui uma série de pontos. Só para que a gente possa juntar os nossos pensamentos aqui num único foco. Se Deus é infinitamente misericordioso, como se dará o seu perdão? Deus, como um pai amoroso, como um criador, vou usar esse termo, como um criador amoroso, ele nos dá oportunidades de reparação. Quando Allan Kardec entra em contato com os ensinamentos dos Espíritos, ele traz para nós a certeza da imortalidade da alma, através de inúmeras formas didáticas que os Espíritos nos apresentam, não só na codificação do Pentateuco, né? Mas nós vamos compreendendo que o Espírito sobrevive ao que nós chamamos de morte. Porque Kardec entra em contato com esses Espíritos e abstrai esses ensinamentos. Segundo, porque se o Espírito sobrevive a esse momento da nossa matéria, significa que esses Espíritos não vão ficar no limbo. Tem um propósito para esses Espíritos. E se Deus considera perdoar todas essas falhas, Ele considera nos dar uma outra oportunidade. Então, a reencarnação faz parte de um projeto pedagógico, onde Deus nos dá inúmeras oportunidades para que a gente possa vir a um planeta como o nosso, de provas e expiações, ou no mundo primitivo, ou enfim, dependendo da gradação do mundo, mas no nosso estágio atual da humanidade, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então ele nos dá a oportunidade da gente vir e tentar. É fácil? Não é. Eu senti, repita, Átila. Não é fácil. Repita. Não é fácil. Não repita seu gesto. Olha, eu senti a vingança do Átila em levantar essa plaquinha para mim. Tava todo mundo aqui, olha aí, ó. Só porque sou eu que uso a plaquinha. Aí hoje eles disseram, hoje é o dia da vingança. Mas Deus vai nos dando a oportunidade para que em sucessivas existências a gente possa experimentar novas situações e possamos mudar a nossa postura. Quando eu falei do Setembro Amarelo, nesse momento a gente lembra daquelas pessoas que não conseguiram chegar ao termo da sua existência. Normalmente, há pessoas que quando sabem de alguém que saiu dessa jornada através do suicídio, há pessoas que julgam, há pessoas que acham que aquele que fez aquela escolha não teve força, não teve fé em Deus, não teve... Aí tem uma série de não teve, né? Mas a gente esquece de pensar que aquela pessoa, que é um ser humano assim como nós, enfrentou as suas batalhas internas. Quem aqui que nunca ou não tem batalhas internas? Quem não tem? Porque eu tenho. Então, aqueles que saíram da vida, dessa vida material, por uma escolha equivocada, será que eles não têm esse perdão? São eles filhos diferentes de nós? Eles têm perdão. E Deus lhes dará também uma nova oportunidade, onde eles vão enfrentar de novo os seus desafios. Vão enfrentar. Mas terão uma outra oportunidade. E nessa nova oportunidade, muito provavelmente, eles vão se armando de novas experiências para que eles possam se fortalecer até o ponto em que eles consigam, finalmente, chegar ao final de uma jornada natural. Chico Xavier conta um caso de um jovenzinho que ele foi fazer a visita e que esse jovenzinho só conseguia movimentar a cabeça. Estou terminando, viu? Ainda tem tempo. Ele só conseguia movimentar a cabeça.
E o Chico ficou tão compadecido daquele rapazinho que recorreu a Emmanuel, ao seu mentor espiritual, e disse assim: Chico, Emmanuel, por que esse menininho só movimenta a cabeça? Que houve com esse menininho para que ele ficasse aí numa cadeira de rodas, dependendo dos outros para tudo? E aí Emmanuel esclareceu para ele: esse jovenzinho que você aí vê, nas últimas 10 encarnações, tirou a própria vida. E nessa encarnação, por acréscimo de misericórdia divina, ele veio nessa condição para que ele não pudesse mais tirar a própria vida e assim completar um ciclo. Então, nessa história que Chico nos apresenta, nós compreendemos essa imensa bondade, essa benevolência enorme desse nosso Criador. Quando nós nos reportarmos às nossas falhas morais, que a gente saiba nos dirigir a Ele, pedindo para que Ele nos auxilie a encontrar forças para que a gente possa sobrepujar aquelas dificuldades. Que a gente, diante de pessoas que tenham saído desse cenário da vida, antes do tempo que lhe era devido, que a gente sempre mentalize: você vai ter uma outra oportunidade, porque Deus é bom. E quando nós observamos os caracteres de perfeição de Deus, nós nos sentimos seduzidos a sermos semelhantes a Ele. Porque Jesus disse que todos nós éramos capazes de fazer o que Ele, Jesus, fazia. Se assim nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o elemento menorzinho que a gente tem, assim, visível, né? Então, que a gente lembre dessa fé, que a gente lembre de fazer essa conexão com Deus, que a gente lembre desse amor e dessa insistência de Deus como nosso Criador em acreditar que nós um dia vamos ser anjos. Paz e bem.